Olá, muito bem-vindo. O texto sobre o qual vamos refletir hoje é Apocalipse 20, versículos 1 a 4, depois do 11 até o capítulo 21, 2. Trata-se do milenarismo. Já viu falar o que é isso? Você vai entender. Do juízo final, sim, e do fim do mundo, com certeza. O que é isso, milenarismo? Por quê? Por que surgiu essa ideia? Você vai entender logo logo. Primeiro quero dizer uma coisa, o Apocalipse é um livro cheio de símbolos, os quais aguçam nossa imaginação. Sem identificar o sentido de cada um desses símbolos, corremos o risco de fazer interpretações fundamentalistas, isto é, fora do contexto do texto, o que acarreta sérias consequências para a nossa fé. E foi isso que aconteceu com a igreja na Baixa Idade Média, isto é, do século X ao século XIV, quando interpretou esse texto de Apocalipse de forma, creio eu, equivocada. E aí que entra o tal do milenarismo e do juízo final. Vamos ver como isso aconteceu a partir desse texto? Esta passagem bíblica diz que um anjo agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o que é Satanás, aquele o opositor, acorrentou-o por 1000 anos e lançou-o dentro do abismo. Depois trancou e lacrou o abismo para que o dragão não seduzisse mais as nações da terra, até que terminassem os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o dragão, na intuição de Apocalipse, dessa profecia, seria solto para seduzir novamente as nações. O fim desse período seria marcado por um julgamento, isto é, o juízo final dos mortos que estavam nos infernos, isto é, no Hades, no Sheol, a mansão dos mortos, como quando professamos a nossa fé no credo, fala disso. Os que estavam escritos no livro da vida, conforme diz o Apocalipse, ressuscitariam. Os não inscritos, porém, seriam lançados num lago de fogo. Lago isso, né, que na Baixa Idade Média, repito, do século X ao século XV, passou a ser chamado de inferno, e não mais de infernos, como sendo um lugar terrível, né, onde mora o capeta, que tem rabo, fede a enxofre e é pavoroso. Olha que interessante. O Satanás, do texto hebraico, que é simplesmente o opositor, foi transformado então em capeta para criar medo nas pessoas. Vamos lá. A era milenarista é a época então dos santos libertos do poder de Satanás, pois este estaria aprisionado por 1000 anos. Haveria, portanto, a era dos 1000 anos de paz, na qual já estaria realizado o primeiro juízo de Deus. Passado esse tempo estabelecido, ocorreria o juízo final de Deus, quando então a Jerusalém celeste desceria sobre a terra, como profetiza o Apocalipse. O juízo final, assim é chamado, porque então já teria acontecido um antes dele, dentro dessa ideia dos 1000 anos. O que aconteceu? Quando o ano 1000 chegou, vendo que Cristo não voltou para reinar por 1000 anos, a igreja, imaginando que os demônios do Apocalipse estavam soltos, estabeleceu então a pastoral do medo do capeta e medo da morte. Uma nova visão cristã da morte e do futuro de cada cristão no pós-morte foi anunciada aos 4 cantos. Com isso, a igreja se fortaleceu seu poder de domínio sobre a sociedade. Pois bem, ligado ao milenarismo está a vinda de um Messias para os judeus e a volta de Jesus para os cristãos. Textos do Antigo Testamento falam de uma vinda do Messias, que inauguraria um tempo de fartura e de paz. Este pensamento judaico influenciou Apocalipse 20, o qual diz que os mortos que deram suas vidas por causa de Cristo participam da primeira ressurreição
e reinarão com Cristo por um período de 1000 anos. Já os outros mortos deveriam esperar o final dos 1000 anos, para então ver o que aconteceria com eles. Ao longo dos 1000 anos, várias interpretações foram feitas dessa profecia de Apocalipse que nós estamos estudando, como as de Mateus 24, 25, Marcos 12, 13, Isaías 24, 27, Daniel 2 e 7. Seria o fim do Império Romano? Seria um tempo de fato historicamente cronometrado? Santo Agostinho, que viveu em 354 a 430, combateu o milenarismo e interpretou-o como sendo um tempo de duração não definida, um tempo de salvação pela Igreja. O monge francês Rodolphe Glabé, que viveu de 990 a 1046, relata fatos extraordinários ocorridos durante os 3 meses do ano 1000. Cometa brilhante, tremores de terra, incêndios, heresias e depravação do clero. Esses sinais, segundo a narrativa, evidenciavam a chegada do Anticristo. A primeira cruzada, proclamada em 1096 pelo Papa Urbano II, é um exemplo do movimento de inspiração milenarista. Formada por pobres, movidos por motivos espirituais, eles almejavam reconquistar Jerusalém, terra da paixão de Cristo e do perdão de todos os pecados e lugar de felicidade eterna. A segunda cruzada, de 1147 a 1149, teve mais acentuada a esperança milenarista. Eles acreditavam que um imperador que salvaria os pobres instauraria a era da felicidade, derrotando o anticristo que viria. O juízo final, realizado por Jesus no último dia, com a separação dos eleitos e condenados, conforme narra o Evangelho de Mateus, foi associado ao Apocalipse, a esse texto do Apocalipse. O texto de Mateus 25, 34 diz: Vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Unido ao versículo 41, diz: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Nas abóbadas das igrejas, a partir desse então, foram pintadas cenas desse julgamento. No século XIII, a visão mateana, isso é, de São Mateus, sobrepôs-se à do Apocalipse nas iconografias. E isso é muito, muito interessante. A segunda vinda de Jesus foi entendida como um grande julgamento, um juízo final. Então, veja a imagem como isso mostra para nós. Jesus de um lado, Deus e Maria intercedendo. Dentre as visões milenaristas da época, uma se destaca, a que considera a era da felicidade realizada no tempo da igreja, como ensinara Santo Agostinho, e que o momento da era da realização do juízo final. Essa visão contribuiu para influenciar ou para instaurar o medo na Baixa Idade Média. O século XIV foi marcado por uma angústia escatológica dos fins dos tempos, isto é, no fim dos tempos. Um pregador, Francesco, em Florença, no ano de 1513, dizia a respeito do mundo. Veja que terrível. Haverá sangue por toda parte, haverá sangue nas ruas, sangue no rio. As pessoas navegarão em ondas de sangue, lagos de sangue, rios de sangue. 2 milhões de demônios estarão soltos, porque mais mal foi cometido ao longo destes 18 anos do que no decorrer dos 5.000 anos anteriores. Vamos dar mais um salto? A reforma de Martim Lutero, estava então impregnada dessa ideia de fim do mundo, ali por volta do ano 1500. De um juízo final iminente, que aconteceria então naquele momento. Não veio no ano 1000, então vai ser agora. Os séculos seguintes seguiram essa cartilha. As dominações portuguesas e espanholas eram vistas como coisa nobre, verdadeiras conquistas para a igreja e a glória para Portugal e Espanha no dia do juízo final.
diante do soberano juiz Jesus, que acolheria os novos convertidos. Desses dois países, ofereceriam a Jesus, quando ele voltasse, milhões de convertidos. Por outro lado, o frade dominicano Bartolomeu de las Casas, protetor dos índios, pelo contrário, acreditava que a Espanha seria castigada por tamanhas atrocidades cometidas no Novo Mundo, em nome da cruz e da espada. Foi um profeta, Bartolomeu de las Casas. O milenarismo continuou com novas roupagens em Portugal no século XVI. O novo Império Português, que reinaria sobre o mundo, a ser iniciado em 1670, em 1679, em 1700, para o bem da Igreja e da nação portuguesa, foi prometido pelo famoso padre Antônio Vieira ao rei de Portugal. E foi com essa visão que Portugal chegou ao Brasil para colonizá-lo. A chegada dos colonizadores ao Brasil na América Latina indígena provocou dominação cultural. E aí um choque. A cosmovisão, a visão de mundo indígena não permitia o dualismo. Essas duas coisas da evangelização portuguesa não permitia. Para o indígena, a terra é mãe. A natureza é um espírito acolhedor no pós-vida. Quando morre, o espírito do indígena volta para a natureza. O indígena não conseguia entender o discurso dividido de um inferno ou purgatório, que eu esperaria no pós-morte. Natureza é acolhimento, é mãe que possibilita o bem viver. No mundo criado pelas divindades indígenas, muitas delas ligadas à própria natureza, não havia espaço para algo ruim para o ser humano no pós-morte. Por fim, hoje, quando a Igreja acentua mais o juízo particular na sua hora da sua morte que o juízo final, pregadores católicos, evangélicos e pentecostais retomam esse discurso de medo e de domínio a partir da religião, acrescido de fake news. Que Deus tenha piedade de nós. Um abraço. Não deixe de compartilhar essa reflexão, essas informações a quem você ama. Um abraço. Fique com Deus. Até a próxima vez, se Deus assim o permitir.